Graça e paz, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Estão todos bem? Muito bem, estamos mais uma vez nos preparando para a Escola Bíblica Dominical, não é verdade? E como postei hoje, a irmã Vilma, a Ana Cíntia já está ligado, e como postei hoje lá no WhatsApp, precisamos aprender, irmã Mônica, aprender da palavra de Deus, irmãos. Hoje tem muitos cristãos dentro das igrejas que não entendem a palavra de Deus porque não se dedicam a aprender. E, por exemplo, a aprender, quando eu digo a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é muito importante. Da Escola Bíblica Dominical que nós trabalhamos para que Deus levante obreiros aprovados, que não se envergonharão de manejar bem a palavra de Deus. Da Escola Bíblica Dominical que se levanta professores, líderes e tantos outros para estarem trabalhando na obra de Deus. Nós temos visto hoje pessoas dizendo coisas que não condizem com a palavra de Deus porque não se dedicam a aprender. Por exemplo, hoje muitas pessoas têm a facilidade de estarem ouvindo, embora não queríamos estarmos dessa forma, mas de estar participando da Escola Bíblica Dominical. Atributos de Deus é algo muito importante para a vida do novo convertido, para a vida daquele que já tem 1 ano a 30 anos de idade. Se você não entender os atributos de Deus, você nunca entenderá o que é ser um cristão, porque você vai olhar e dizer: nossa, Deus enche o espaço, Deus está numa árvore, né? E realmente Deus não está. As obras da mão de Deus, os céus e a criação proclamam a glória de Deus, mas isso não significa que Deus está na árvore, por exemplo, ou enchendo o universo, como muitos pensam e como muitos dizem. E hoje temos vídeos e vídeos que na rede de internet que infelizmente em vez de trazer um serviço, traz um desserviço ao ensinamento da palavra de Deus. Então, semana passada nós falamos muito rapidamente, porque tivemos problemas técnicos, mas o Vitor, a Bruna ligaram, o irmão Germano subiu de casa, veio aqui, ajudou, tivemos aula. E hoje se está um pouquinho melhor, porque o irmão Germano veio, fez cabo, arrumou, e hoje nós estamos aqui. Irmãos, isso é o corpo, isso é a igreja de Jesus, tá certo? Cada um tem parte no corpo de Cristo, cada um aprende mais. É o quê? Deixa eu mexer aqui um pouco. Cristina está falando para me melhorar a imagem. Cada um tem parte, e nós estamos falando dos atributos de Deus. Eu acredito que agora, você que faz parte da Igreja Batista Palavra da Vida, ou você que futuramente vai ouvir esses vídeos nossos, você já sabe o que é a onipresença de Deus, você já sabe o que é a onisciência de Deus, você já sabe o que é a onipotência de Deus. Ninguém da Palavra da Vida pode dizer: eu não sei, se não sabe porque não quis, porque a igreja ensina. E hoje nós vamos falar sobre, nós dizemos, aliás, que Deus é infinito, então nós vamos falar sobre a infinitude de Deus. Deus não tem fim. É algo fantástico, é algo que nos leva a pensar, tá certo? Nós temos fim, Deus não tem fim, mas aonde nós queremos passar pós essa vida aqui na terra? E isso tudo faz parte para que você entenda o poder e a glória de Deus. Então, caso você queira fazer pergunta dentro do tema que iremos estar falando, pode fazer. Cristina está aqui, vai anotar, eu vou procurar responder. Isso é uma aula, isso é uma escola bíblica, tá bom? Isso é para te ensinar, para que você cresça na graça, no conhecimento do Senhor, tá certo? Estamos juntos?
e misturados em Cristo Jesus. Então, dizemos que Deus é infinito. O que isso significa dizer que Deus é infinito? Se você perguntar para alguns cristãos de igrejas e mais velhos, não vão saber dizer por quê, o que isso é. O que isso significa dizer? Significa dizer que Deus não tem começo nem fim. Tudo foi feito por Ele, por Deus. Tudo que existe, existe a partir dEle. Deus é antes de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, a partir dEle. Isso é, Deus existe, para trás nada existe, tudo existe a partir dEle. Sendo assim, tudo tem fim, menos Ele que é o Criador, como eu já disse. Entendeu? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que se fez, nada do que se foi feito, se fez. Está lá em 1 João 1,3. Lá diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez. O mundo foi criado por intermédio da sua palavra. Lá Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio de tudo criou Deus. Então Deus cria. Ninguém criou Deus, mas Deus criou todas as coisas. Veja, no princípio e antes do início de tudo, até mesmo dos tempos, nada existia, somente Deus existia, pois Ele é antes de todas as coisas. Estou sendo claro? Estou falando muito rápido? Lá em Isaías 43:13 diz: antes que houvesse dia, eu era. Então, antes que houvesse dia, Deus já existia, porque Deus disse: haja dia. Lá em João 8:58 diz o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Deus falando para os judeus ali num contexto, mas Deus chega para ele e fala assim: peraí, vocês querem tanto em Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou antes de todas as coisas. Está vendo como é importante? Lá em 1 Reis 8:27 está escrito assim: mas de fato, habita Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Olha a visão neste momento. Deus existe além de tudo. Lá em Atos 17:24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus quer habitar no santuário que Ele próprio criou, que é eu e você. Deus é antes de todas as coisas. Até aí está tudo bem? Ninguém tem dúvida? Podemos continuar? Minha secretária está aqui do lado, hein? Cristina está
anotando se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta. Deus é imutável. Deus é imutável. O que entendemos por imutabilidade de Deus? Você poderia me dizer o que você entende? Imutabilidade. Cristina está perguntando para mim o que significa imutabilidade. Olha aqui se tem alguém me mandando mensagem aqui. E aí? O que entendemos por imutabilidade? Sem sombra de dúvidas, podemos dizer que não há possibilidade de mudanças em Deus. Então Deus não muda. Ele é o mesmo. Não, né? Ele é o mesmo. Deus não muda. É imutável. Não tem possibilidade nenhuma de Deus mudar. Tomar uma aguinha. O mesmo Deus do Antigo Testamento que se revelou nos Evangelhos será para sempre Deus. Então, o mesmo Deus que se revela ao homem no Antigo Testamento, tá certo? E completa sua revelação lá em Mateus, capítulo 2, 3, quando Jesus nasce, é o mesmo Deus. Deus não mudou. Deus se apresentou e se apresenta ao homem na pessoa do Filho. Ele precisaria vir à terra como homem para vencer como homem, veio como filho. Ele veio, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, rogou ao Pai, foi aos céus e voltou na pessoa do Espírito Santo. Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Para vocês terem ideia, Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Eu mudo, você muda, Deus não muda. É muito fácil você mudar comigo, que sou seu pastor. É só um dia você fizer algo que venha contra a palavra de Deus e eu precise te aconselhar e eu diga: precisa mudar, está errado. Você já vai me ver com outros olhos. Deus não. Deus amou seus inimigos, a mim primeiro, do que eu amei. Deus morreu por mim, mesmo sendo eu inimigo dele, e quando eu me voltei para ele, ele me abraçou. Nós mudamos, Deus não muda. Aliás, o ser humano é a raça mais inconstante da face da terra. Deus não é. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, dizendo João diz, Jesus falando para João escrever para as igrejas da Ásia, as 7 igrejas, está escrito o seguinte, deixa eu abrir lá que eu não me lembro, peraí, João capítulo 1, Apocalipse 1:4 diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é hoje, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Está falando da pessoa de Deus, Jesus, o Espírito Santo. Deus não muda, Ele é hoje, foi Deus ontem e será e voltará, porque Ele não muda. Ele disse que vai voltar, Ele não muda.
Outra coisa interessante, e aí nós precisamos ver, lá no Salmo 136, nós vamos ler algumas coisas, porque o Salmo é grande. Salmo 136, olha que coisa linda, para vocês verem que Deus não muda, de jeito maneira Deus muda. Lá diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o salmista continua assim até o versículo 26. Então Deus não muda, é o mesmo Deus. Isso é bom demais nós sabermos disso, muito bom. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, sabe o que diz? As minhas misericórdias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Está vendo? As misericórdias de Deus não têm fim, e esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Não é porque nós somos bons, é porque Deus não muda. Lá em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Além de Deus não mudar, ele não há variação. Ele uma hora está aqui alegre, outra hora está aqui. Não, ele é um só. É o sim, sim, o não, não. Deus não muda de propósito, Deus não muda de pensar, Deus não muda de natureza. E isso porque Ele ama um povo e que Ele veio buscar do jeito dele. Então é tudo do jeito dele. E isso é bom para nós, porque só precisamos fazer o que Ele mandou. Deus é sempre o mesmo Espírito perfeito, pessoal e perfeitamente bom, não muda, é imutável. Lá em Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É interessante, porque eu, o Senhor, não mudo, ó filhos de Jacó, por isso vocês não são consumidos. Está vendo? Isso é uma aula para ter centenas de pessoas assistindo, mas tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que muitos estão em casa fazendo o que não deve, em vez de estar assistindo uma aula dessa. Por exemplo, Deus é santo, é um outro atributo de Deus. Deus é santo. Olha que coisa linda, todos nós sabemos disso. Quando falamos de santidade de Deus,
A santidade de Deus, falamos do que Ele é próprio. Deus é santo, isso é próprio de Deus. Estamos dizendo que Deus é bom. O que Deus faz não vai contra o que Ele é, nem o que Ele pensa. Então Deus não faz nada que vá contra aquilo que seja a essência dele. Lá em Levítico 19:2 está escrito o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: para hoje fala a todas as igrejas que pregam a palavra de Deus e que honram o meu nome na terra, diz a eles: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus é santo. Deus é santo. E Ele quer que nós sejamos santos. E eu estou lendo os versículos para ver se alguém pergunta alguma coisa sobre, mas o que é isso? Lá em Mateus 5:48 diz assim: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É nosso dever como cristão buscar e desejar nos aperfeiçoar na graça e na santidade de Deus, porque sendo Deus santo, Ele é a essência da santidade, Ele não peca, Ele não diz algo e faz outra coisa, Ele não volta atrás no sentido como eu e você entende. Deus não há surpresa para Deus. Entende? É o contrário dos pecadores, que só ama a quem os ama. Devemos ser como o Pai, que ama também aqueles que não o amam. Nisto Deus é perfeito. Nisto Deus é perfeito. Lá em Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele, escolha nele, quem vem a ele, tá certo? Escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, perante ele, em amor. Então, quando você vem a Cristo Jesus, você foi escolhido em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, antes de tudo existir. Deus sabia que você iria pecar e que hoje você iria se converter e estaria aqui. Então, por Ele ser santo, Ele nos escolheu em Cristo, que nos torna santificados, tá certo? Santos irrepreensíveis perante Ele em amor. Joia? Outro atributo de Deus. Devemos saber que Deus exige de nós santidade. Por Ele ser santo, Ele exige de nós santidade. O próprio Mateus 5:48 que nós lemos: portanto, sede vós perfeito, como é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeito. Mas essa perfeição, você encontra-se em Deus, em Cristo Jesus. As palavras de Jesus precisam permanecer em você, precisa permanecer em mim. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos buscar a Cristo Jesus. Tá certo? Para nos aperfeiçoar em Cristo. Então é possível. Para Deus não há duas medidas, uma para Ele mesmo e outra para a sua criação, para os seus filhos. A medida é igual. Eu, como pai,
quero que o meu filho seja honesto, no mínimo. Deus, como Pai, quer que nós sejamos, no mínimo, parecidos, imitando-o, andando como ele andou, vivendo como ele viveu aqui na terra, como ele vive em nós e vivendo da forma que ele deixou escrito para vivermos. Conhece a expressão no mundo? Faça o que mando, mas não faça o que faço. Com Deus é diferente. Faça o que eu vos mando, porque esta é a minha essência. Faça o que eu vos estou dizendo para fazer, porque esta é a minha essência. Eu sou isso. Percebe? Deus é santo, então Deus diz: olha, vocês serão santos, porque eu sou santo. Vocês serão perfeitos, porque eu sou perfeito. Aliás, não é serão, é sede vós perfeito, porque eu, Deus, sou perfeito. É o que Deus está dizendo. Deus é santo e exige que sejamos santos como Ele é. A santidade do homem não é perfeita como Ele é, como Deus é. Então é preciso buscar a santidade em Deus, buscar a santidade olhando para o seu caráter, o caráter de Deus. Quando nós falamos de caráter, estamos falando de uma palavra mais ou menos para você entender, antropomorfismo, que é darmos formas a Deus humana, caráter como o caráter do homem, para que nós possamos entender como devemos ser. Levítico 11:44 está escrito o seguinte: eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis por nenhum enxame de criatura que se arrastem sobre a terra. Aqui Deus está falando para o povo de Israel e para nós sobre as leis acerca dos animais impuros. Então não se misture com os animais impuros. É as leis. Lá em Levítico 19:2 está escrito: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É a repetição das leis. E quando você vai ler Levítico, eu não vou entrar em detalhes, mas lá fala para você não se misturar, não se deitar com um animal como mulher. Quando fala de santidade, fala de separação do mundo, do pecado, das coisas do mundo. Fala, por exemplo, respeito a pai e mãe. Fala, por exemplo, afaste-se das idolatrias. Fala, por exemplo, não furtará ou não furte. Fala, não minta. Não jure falso pelo nome de Deus, nem levante falso contra o próximo. Não oprima, não amaldiçoe, não seja injusto, não andar com fofoqueiros. Está vendo? É separado de tudo aquilo que vem contra a essência de Deus. Aí por nós sermos brasileiros, temos uma outra noção, que santo é ter poder. Não é isso. É ser separado das coisas mundanas. Ser separado do alcoolismo, ser separado das drogas, ser separado da fofoca, ser separado da mentira, ser separado do roubo. É separado, é ir contra o mundo.
contra aquilo que o mundo ensina. Porque o homem pecou e com isso ele caiu, com tudo isso ele caiu, entrando a depravação total do ser humano. E aí Deus agora quer que esse homem que é depravado volte à perfeição. Acho que já quer fazer uma pergunta. Pastor, vê o título 1 João 3. 1 João, Germano, 1 João. O título é isso: Deus é Pai e Santo. Seus filhos são também santos? Deus é Pai e Santo. Seus filhos são também santos? O Germano pediu para mim ler o título de 1 João 3, que diz, a Cristina já leu, vou repetir: Deus é Pai e é santo. Os filhos são também santos, né? Não é uma pergunta, ele está fazendo não é também uma afirmação, mas está fazendo dizendo: vede que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que há de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Se você for olhar o contexto, por sermos filhos de Deus, o filho tem que ter o caráter do Pai. Somos santos, porque somos separados de tudo aquilo que envergonha o Pai. Devemos buscar sempre a santidade e a perfeição em Cristo Jesus, e mantermos firme, e dizermos sim, sim, não, não. Sim para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. Não para a idolatria e sim para o louvor e a exaltação do nome de Deus. Diante da santidade de Deus, o homem só poderia esperar a condenação, o inferno. E aliás, precisa se converter, precisa tornar-se filho de Deus. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 12. Temos em quem nos esconder, Deus nos deu. O homem então só poderia esperar a condenação, mas Ele nos deu em quem devemos nos esconder. Deus providenciou o nosso esconderijo, Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus. Tá certo? Então, meus queridos, minhas queridas, nós precisamos aprender cada dia mais de Deus. Não dá para alguém te perguntar uma coisa e você dizer que não sabe, porque a igreja, Palavra da Vida, ela está aqui te ensinando. É impossível para um cristão, uma pessoa do mundo, perguntar para ela: você é santo? E ela dizer não. Ué, peraí, você não está lendo a Bíblia? Tua igreja não te ensina? Ou você é aquela pessoa que foi posto uma venda nos olhos e você corre segundo o que estão te dizendo e não segundo aquilo que a palavra de Deus está dizendo? O nosso problema é que o povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento, lhe faltou por causa que ninguém ensinou. Tá certo? Mas tem na palavra de Deus que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, e até velho não se desviará do caminho de Deus. Então, muitos pais querem mandar as crianças para a igreja, mas não vêm, e quando vêm não querem viver aquilo que ouvem. Pai e mãe,
Traz o teu filho para a igreja enquanto há tempo. Olha só, eu postei lá no meu status, eu falei lá no vídeo, lá no grupo, mas eu vou ler Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é porque a palavra da vida não ensina, não, é porque falta o conhecimento, você buscar o conhecimento. Lá em Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é uma caminhada, não é agora e já era e acabou. Nós precisamos juntos, continuar juntos caminhando. Se hoje eu perguntar para você e pedir para você responder o que é onipresença, o que é onisciência, o que é onipotência, deixa eu ver aqui, a irmã Mônica. E para sermos santos é uma escolha. Gênesis 4:7. Deixa eu ver aqui um negócio que a irmã Mônica postou. Se procederes bem, Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já se aporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sim, irmã, é isso mesmo. Você perguntou e já deu a resposta sim. Eu preciso decidir que quero ser santo, porque eu preciso me separar do mundo. Eu preciso agora viver de conformidade com as coisas de Deus. Então veja, se você sair por aí e você perguntar o que é onipotência, as pessoas não vão saber. Pergunta para as pessoas: Deus, quem criou Deus? Elas vão ter dúvidas. Mas a palavra de Deus, ela é para ser ensinada, ela é para ser vivida. Ah, eu não prego, não falo porque eu não sei. Lógico, você não lê a Bíblia, você não quer vir para a escola bíblica dominical, você não quer ligar seu celular para assistir a escola bíblica dominical, mas você quer estar numa festa, você quer estar com a sua casa cheia. E eu estou dizendo isso, e eu estou cobrando isso, porque é um dia em que você diz que é o dia do Senhor, e realmente é que é o domingo. Mas de qual Senhor? Responde para mim. De qual Senhor? Do seu senhorio ou do senhorio de Deus? Não pense que o pastor está bravo, não. O pastor está ensinando. Tá certo? Então entenda, meus amados irmãos, entenda que a palavra de Deus, ela está aí para nos guiar, e só tem um jeito de nos guiarmos, de nós nos guiarmos por ela, se nós buscarmos, tá bom? Estamos terminando a escola bíblica dominical, acredito que não tem uma outra pergunta. Daqui a pouco às 18h30 teremos culto de louvor e adoração a Deus, tá certo? Esteja conectado aí, ouvindo a palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que não ouvem naquele momento, mas depois vai ouvir. Irmãos, não é a mesma coisa, porque o que importa é o seu coração, o momento, o horário dedicado a Deus, o dia dedicado a Deus. Lógico, esse vídeo você vai ver depois, você vai aprender, e Deus vai falar contigo, e você vai crescer na graça, no conhecimento de Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, e até às 18h30 de hoje, tá? Daqui a pouco. Então daqui a mais ou menos 50 minutos, tá bom? Estarei encerrando agora. Existe alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Vamos orar? Domingo tem mais escola bíblica, tá bom? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar e bendizemos o teu nome, Pai. Quero neste momento orar pelos teus servos, pelas tuas servas, ó Deus, que estão agora participando desta aula, Senhor Deus, online, Senhor. Que
Que o Teu Espírito Santo esteja com eles, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, ilumine a mente e o coração deles, Senhor, para que eles possam compreender a palavra de Deus, compreender como é agradável viver a Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor glorifique o Teu nome sobre a vida do Teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém. Até daqui a pouco, esperamos por você às 18h30, tá bom? Deus abençoe.